Boa noite. Pensar Política traz hoje aqui ao nosso programa o engenheiro Leonel Viana, engenheiro civil, um homem já muito ativo nas questões políticas, porque já fez parte de vários executivos da Câmara Municipal de Gondomar e neste momento faz parte, sendo também um vereador, embora sempre louro. O engenheiro Leonel Viana tem uma atividade profissional muito intensa, por aquilo que eu sei e já pude constatar, e está ligado, de facto, a uma empresa já com alguns anos de atividade nessa empresa. É casado, tem 2 filhos, já adultos, também ele disse, e, portanto, é alguém que... portanto, tem uma relação muito forte com Gondomar, e com a Câmara Municipal de Gondomar e com toda a dinâmica que Gondomar teve nos últimos anos, particularmente a partir do momento em que o Major Valentim Loureiro esteve à frente da Câmara Municipal de Gondomar. E hoje trago aqui precisamente para falarmos da visão que se tem hoje da gestão autárquica em Gondomar, no pós Major Valentim Loureiro, e hoje dinamizada, ou seguida ou perseguida com o Partido Socialista através do Dr. Marco Martins. Leonel Viana, como é que quer começar? Por dizer boa noite ao meu amigo Joaquim Figueiredo, é sempre um prazer conversar com um bom conversador, com um conhecedor das causas de Gondomar, conhecedor da vida, e, portanto é com extremamente agradado que aqui estou nesta conversa de forma descomprometida. Boa noite também a todas as pessoas que nos começam a ouvir e que é com gosto, com prazer que eu contribuo para aquilo que é a difundir a mensagem que das eventuais responsabilidades que me têm sido ao longo destes tempos incumbidos pelos gondomarenses a quando das eleições autárquicas. E, portanto, estou ao dispor do meu amigo para aquilo que entender por conveniente, perguntar, e cá estaremos para... Uma das notas que desde sempre se pôs ou colocou em Gondomar, e para um fraco desenvolvimento que teve ao longo dos anos e que ainda não tivemos uma resposta efetiva a esse problema que se coloca ao desenvolvimento económico e social de Gondomar, é a questão do turismo para um município que tem uns 30 e tal quilómetros de frente fluvial e que poderia ser aproveitado. Porquê? Porquê é que nunca se olhou para o Rio como um fator, um leitmotiv para o crescimento e o desenvolvimento económico? Ora, meu caro Joaquim Figueiredo, eu não estou totalmente de acordo com essa visão que tem de Gondomar. Como sabe, e disse bem, eu fiz parte de anteriores executivos da parte do Major Valentim Loureiro e faço agora do executivo que atualmente gera a Câmara com funções delegadas. E há visões que, embora se apregoem parecidas, elas não são. E, efetivamente, aquilo que eu denoto é que aquilo que se fez, quando Gondomar tinha um desequilíbrio enorme em termos daquilo que é densidade populacional. Existe um concelho urbano extremamente denso, em que os apetites e aquilo que são as vontades do eleitorado condicionam aquilo que é a ação política, porque tem votos, e depois a zona ribeirinha, que menos densa, com menos poder eleitoral, e que, portanto, do ponto de vista político, pode não ser tão apelativa. O que se passou é que é preciso coragem para fazer investimentos. Um investimento pressupõe um retorno e que esse retorno não será no imediato, mas com uma cadência no tempo mais alargada que terá um investimento que se faz hoje em Fanzas, em Rio Tinto, em Baguinho, mas que porventura poderia ser muito mais profícuo para o concelho. E digo isto porque houve um determinado momento nas gestões dos executivos anteriores que
que se viraram para o Conselho. Não é por acaso que, antigamente, estão aprovados diversos empreendimentos hoteleiros, desde Melres até Balbão, diversos empreendimentos hoteleiros, no tempo de Loureiro, sempre uma apetência para promover esses empreendimentos turísticos e atrair o empresariado para esse tipo de atividade. Temos a SONAI, na Quinta da Zenha, teve depois uma interação e um apoio bastante efetivo àquilo que é hoje a Sociedade de Turismo do Campidouro, no Parque Turístico. Teve também a aprovação de diversos empreendimentos aqui na zona de Balbão, empreendimentos hoteleiros, que por acaso está que passará a concretizar-se agora a curto prazo, porque foi licenciado há dias, de acordo com uma proposta que foi à reunião de Câmara, e que todas as forças políticas votaram favoravelmente a redução das taxas, porque querem acarinhar este tipo de empreendimentos. É óbvio que eu noto que esse empreendimento que alguém, que o atual Executivo quer agaloar como sendo seu, não é dele, é de um trabalho que vem de trás, de há muitos anos. Há outros empreendimentos que são aprovados, houve outros investimentos que foram feitos que potenciaram este, e eu claramente penso que aquilo que foi a alavanca para o desenvolvimento turístico da zona ribeirinha, especialmente esta zona da frente ribeirinha de Balbão, tem muito a ver com aquele investimento que foi feito pelo Major Bento Loureiro, que é conhecido como o Polis. Esse foi, até hoje, o grande investimento, do ponto de vista turístico-ambiental, que foi feito no Conselho. Agora, todos os outros vão dando contributos, mas aquele que efetivamente marcou, do ponto de vista, como um princípio, o ano zero do desenvolvimento turístico do Conselho, foi a construção do percurso do Polis na margem ribeirinha de Vermont. Há outro projeto. Mas ainda há uma parte que falta acrescentar, é o projeto inicial. Faltará, porque do meu ponto de vista, aquele projeto só ficará concluído quando toda a margem ribeirinha do Douro estiver devidamente tratada, quer do ponto de vista ambiental, quer pensados investimentos turísticos, que eles podem ir, como disse. É uma área difícil porque... Muito difícil porque é preciso... Muita gente, muitas instituições envolvidas... Interesses, porque um empresário de hoteleiro não vem para cá só porque nós somos uma terra bonita, ele vem para cá porque quer ganhar dinheiro, quer ter retorno dos seus investimentos, e portanto o próprio turismo da área metropolitana do Porto tem que levar a reboque esta margem ribeirinha, tem que puxar por ela, mas a autarquia tem a obrigação de o potenciar, não é substituir só os empreendedores privados, mas tem a obrigação de os potenciar. É por causa disso que no passado foram aprovados planos de pormenor, quer da Quinta da Zenha, para um empreendimento que foi a intenção e é a intenção da SONAI de promover. É por causa disso que houve uma outra aprovação, que já vem até dos tempos anteriores à gestão de Major Valentim Loureiro, que é o plano de pormenor de Boialbo, em que também tinha previsto uma... Todos os ensaios gerais estão feitos, agora falta concretizar, falta materializar esta intenção, que é transversal a todos os agentes políticos de Campo de Mar. Não há ninguém que esteja ou tenha estado, ou venha a estar, estou a crer, na política, que não acarinhe este tipo de desenvolvimento. Porquê? Porque, efetivamente, Gondomar tem essa potencialidade, se nós não estragarmos e não enjeitarmos a possibilidade de capturar investimentos, quer nacionais, quer internacionais, para este tipo de atividade, eu estou convencido que isso um dia mais tarde, não sei quando, se é agora, se é amanhã, vai se concretizar, e com o mérito é transversal a todas as pessoas que têm estado na política em Gondomar. Um dos projetos, que poderia ser um projeto âncora para esse desenvolvimento turístico, poderia ser multiusos, que foi feito ao longo, e portanto é uma obra que nos orgulha, porque tem um projeto, é um projeto Cisa Vieira, mas ele foi, eu acho que no tempo, isso agora corrija-me se eu estiver errado, acho que o Major Valentim Loureiro, apesar de ter feito, ou na gestão dele, apesar de ter feito o investimento, acho que não soube dinamizar, acho que está a ser agora melhor dinamizado do que no passado. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu, efetivamente... Mas numa perspectiva de que nós estamos a trazer gente a Gondomar, mas não estamos a ser capazes de a fixar em Gondomar para gastar ou para fazer despesa em Gondomar, nos restaurantes, na hotelaria, na venda Há duas coisas para as quais eu posso pronunciar. Uma
é a inegável utilidade do multiuso do ponto de vista como um projeto que pode alavancar aquela visita de pessoas que estão de fora do Conselho e que vêm para cá e trazem os seus euros para deixar no Conselho. Isso é inegável, o interesse. Foi um excelente projeto dinamizado pela Câmara da altura de uma aposta ganha, julgo eu, uma excelente ferramenta de trabalho para trazer gente a Gondomar e que teve primeiro um período de afirmação e que concordo, não posso negar de que efetivamente neste momento acho que tem uma outra dinâmica, mas também tem fruto, tem uma outra dinâmica, tem muito fruto daquilo que é a própria conjuntura dos eventos da Grande Metropolitana de Porto. Vejamos. A candidatura à Cidade Europeia do Desporto, que só foi possível com a construção de multiusos. Porque havia multiusos. Porque havia multiusos. E porque, se não houvesse multiusos, não faltariam outros conselhos com outras condições para alavancar um evento daqueles. Mas que foi de inegável interesse. Foi uma medida feliz que este Executivo, na hora que decidiu fazer essa candidatura, conseguiu. Bem-ajam por isso. Agora, se não podemos, a dar os méritos a uns, tirar o mérito aos outros. Este trabalho só teve um trabalho de continuidade, que é transversal a todos os executivos, que começou de forma inequívoca no tempo do Major Valentino Loureiro, quando tomou a decisão de avançar com aquele projeto, que na altura muitos diziam que era megalómano. Mas não era. Hoje, eu há dias... Há momentos que tem que refletir um bocadinho para nós próprios e ver qual é a nossa participação, o que é que podemos fazer. Há dias um amigo dizia-me que de Lisboa, que telefonou-me e perguntou-me que vinha um evento a Gondomar, ou seja, a utilização de multiusos, até do ponto de vista empresarial, começa a ser apetecida pelas mais variadas organizações, e que vinha aqui a Gondomar e ligou-me qual era o melhor hotel para ficar. E eu disse-lhe que era o Hotel AXA, na cidade do Porto, que é Paredes Meias com Gondomar, o mais perto, etc. Mas disse isto com algum engulho, porque, efetivamente, quem tem um pavilhão daqueles, a seguir a ter o pavilhão, tem que potenciar, tem que ter zonas hoteleiras, tem que ter restaurantes, tem que ter tempo onde as pessoas possam divertir-se, tudo bem a reboque daquele projeto que tem que ser um projeto amplo. E a dinamização, para além das paredes, que temos que ter, o multiusos não é só isso. O multiusos é muito mais do que isso. É uma organização que é preciso estar montada, ou melhor, ir montando ao longo do tempo, quer na angariação dos clientes vulgo utilizadores, quer na disponibilização que aquele equipamento se pode dar às coletividades locais, e quer até do ponto de vista daquilo que são a utilização da própria Câmara, dos eventos que promove, como a agriindústria, como a agroindústria, como os outros desfiles, etc. É claro que isso depende muito das pessoas que vão gerindo a cada momento o espaço, a parte física, não física do projeto. E eu acho que neste momento o multiusos tem conseguido alcandorar-se a determinado tipo de eventos que eram impensáveis já com o pavilhão construído e ainda há muito pouco tempo. Bem-ajam por isso. Acho que é um trabalho de todos os gondomarenses, não só da Câmara, mas tem que ser da Associação dos Comerciantes, tem que ser da Federação das Coletividades, tem que ser das próprias coletividades, tem que ser do tecido empresarial local, é de toda a gente. O multiusos é de todos e não é de ninguém. Uma das áreas onde foi aposta, porque de facto tivemos a felicidade de ter uma senhora, Cheryl Stone, a utilizar o coração de ouro feito em Gondomar, uma das coisas que está a ser dinamizada, a economia local, portanto a Expo Gondomar foi disso um evento, que eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso, mas também uma outra coisa que foi o Gold Park, que permite hoje ter uma noção de que um lugar de apoio à indústria da filigrana, à indústria do ouro e à promoção daquilo que Gondomar pode fazer e faz bem. São projetos tal e qual como o multiusos, o tal renomeado Golden Park, que é um projeto também que
vem dos tempos da gestão do Major Valentim Loureiro, é um projeto de inegável interesse para o desenvolvimento da ourivesaria local. Eu tive o prazer e a felicidade de, em 2001, 2002, 2003, estar ligado a um programa de desenvolvimento da ourivesaria e trabalhei bastante com os ourives, que está precisamente na gênese da construção desse equipamento, na gênese de diversas ações que, em conjunto com então a IORN e do meu querido amigo, da presidente então da altura, que era o... Não me recordo o nome dele. Não sei quem é, mas não me recordo. Pronto, sabe, essa parte não calhou muito bem. Foi feito um trabalho que permitiu lançar as bases para aquilo que é o atual, ou aquilo que se perspectiva para a ourivesaria de Gondomar atualmente. É evidente. Com ele porque foi homenageado pelo Clube Gondomarense, e agora não me recordo o nome dele. Eu já me lembro, daqui a nada já me lembro. Portanto, dizia eu então que esse projeto só foi possível avançar porque havia uma apetência especial das indústrias da ourivesaria para esse tipo de espaços e que infelizmente a conjuntura económica que se verificou nos últimos anos em grande parte atrasou aquilo que era a velocidade de cruzeiro do próprio projeto. Penso que não é de todo querermos mais do que aquilo a que temos direito se dissermos que uma das indústrias que mais carinho merece em Gondomar, quer por razões históricas, quer por razões daquilo que é o potencial de desenvolvimento que pode ter em termos de empregabilidade, em termos de dinamização dos negócios locais, etc., é a ourivesaria. E, portanto, tudo aquilo que for feito... Mas a ourivesaria teve, de facto, nos últimos tempos, uma quebra brutal. É evidente, como teve a quebra ourivesaria, porque muita gente, as pessoas vocacionaram-se mais, direcionaram as suas preocupações mais para questões mais de primeira necessidade. A vida atravessámos um período que, do ponto de vista daquilo que é o rendimento das famílias, baixou muito, e é claro que isso fez-se refletir até por um quadro de receio daquilo que aí vem do futuro das famílias. Todos nós acautelámos e olhámos para a frente e vamos para aquilo que primeiro é necessidade, escalonámos as nossas necessidades, e a ourivesaria, que tem um valor que é de inegável interesse e estável. O ouro é uma coisa, é um investimento. O ouro não é uma daquelas indústrias que depende das modas, não. Depende da disponibilidade financeira, porque a apetência para comprar ouro, essa está desde os tempos. É permanente, não é? É permanente, é desde os tempos mais primórdios. Portanto, eu acredito que vale a pena continuar a investir na ourivesaria, na formação dos ourives, e numa ourivesaria de qualidade, que é isso que se forma. Quando me fala nessa coisa do coração de filigrana, só foi possível que tivesse dado aquele brado todo, não é só pela cara bonita que o pôs, não foi só isso, é porque também a peça em si teve que ter qualidade. A peça tem qualidade, nós temos excelentes ourives, é visível, é atrativa, e do ponto de vista daquilo que parece ser um investimento, é um investimento, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista da arte. E então aquilo ao pescoço de uma senhora bonita, como é o caso, como foi o caso, deu o brado que deu. Uma outra nota também, portanto, para ligarmos um bocado a esta questão do turismo, era as Serras do Porto, que se chegou agora um projeto intermunicipal para as Serras do Porto, mas era algo que já vinha do passado, segundo sei. É um projeto já iniciado no passado para que estas Serras do Porto tivessem outra visibilidade. Teriam a dinâmica que foi depois, entretanto, colocada quando se fez esta ligação intermunicipal Gondomar, Valongo e Paredes? Ou o projeto inicial não iria converter, não ia dar nesta ligação? Daquilo que é do meu conhecimento, nunca existiu propriamente não houve um projeto, havia sempre um projeto de intenções. O próprio programa do Valentim Loureiro, agora às últimas eleições, está lá escrito, está aí, para quem quiser consultar, a dinamização daquilo que seria de turismo ecológico e ambiental no Val de Sousa, com a criação de a possibilidade de ser instalado um
parque, com um hotel rural, que hoje está muito na moda nos países mais europeus, com o aproveitamento do Rio de Sousa, com o aproveitamento daquilo que eram os caminhos das vagonetes do carvão, que era a linha, portanto, a própria serra que ligaria a São Pedro da Copa. Portanto, isto era um projeto. E isso já se fala há muito tempo, desde os tempos do primeiro Urban em Gondomar, em que foi um programa comunitário, de iniciativa comunitária para o desenvolvimento de uma zona de São Pedro da Cova. Já nessa altura se falava do projeto de poder desenvolver, do ponto de vista turístico-ambiental, aquilo que hoje é designado pelas Serras do Porto. É evidente que hoje isto avançou, a ideia foi germinando em várias cabeças, e isso avançou no sentido de se implementar em conjunto com aquilo que são os municípios fronteira, e hoje traduz-se num compromisso escrito da Câmara de Gondomar, a Câmara de Paredes, e julgo que a Câmara de Penafiel também. Há ali um toque, mas acho que Penafiel não sei se... Mas havia ali um toque, mas parece que não está fora. Mas... Agora, é interessante, estes projetos têm que passar, este passo que foi dado, eu acho que foi um passo importante, que foi para congregar aquilo que são todos os interesses e depois concretizar, pôr no papel... Uma das grandes críticas que se faz ao projeto é que se está a querer mexer em terrenos privados, porque a maioria dos terrenos das Serras do Porto são terrenos privados e, portanto, limita toda e qualquer evolução do próprio projeto em si. Não, um projeto destes não é só de obra no terreno, mas também é um projeto que tem a obrigação de criar regras, elaborar instrumentos de planeamento que permitam ser consonantes com aquilo que é o desenvolvimento do macro-projeto, porque eu acho que, sejamos sérios, em Madrid tenho um parque que já tive a ocasião de visitar, que é a Casa del Campo, nas portas de Madrid, que é um pulmão da cidade. Ou então em Paris, os bosques de Bolonha, não é? O bosque de Bolonha, e aqui esses parques estarão para essas cidades, como este parque pode estar aqui para aquelas cidades, para aqueles três concelhos. Como este parque pode estar aqui para a zona metropolitana do Porto. Para além disso, se nós virmos hoje a acessibilidade a essa zona, que ainda é praticamente, será virgem do ponto de vista das asneiras ambientais que têm feito aí pelo país fora, é atravessada por excelentes vias de acesso que permite qualquer pessoa da Póvoa de Varzim, Espinho, chegar rapidamente a um espaço que pode ter espaço para fazer aquilo que não pode fazer, por exemplo, no Parque da Cidade. Pode fazer caminhadas, pode ver animais, pode ter fauna, flora, etc, etc. Uma série de coisas, de museus de ciência natural, etc., que não existe na grande área metropolitana de Porto, mas que não é para o município de Gondomar. A lógica de um parque destes, do meu ponto de vista, tem que ser numa lógica metropolitana, para ter capacidade, para ter massa crítica, para poder alcançar projetos de investimento muito maiores, e eles estão aí na comunidade europeia e noutros lados, e portanto tem que ser as coisas feitas com o apoio de toda a gente, e eu acho que não me canso de dizer isto, aquilo não é um projeto de ninguém, nem é contra ninguém, é um projeto de todos nós, a favor de todos nós, enquanto cidadãos da área metropolitana do Porto. Entrando agora nas questões mais políticas do Conselho, recentemente houve uma certa guerrilha, pode-se dizer mesmo, na zona de Melos, por causa do saneamento básico. Porque Porquê é que Melos ainda está hoje sem saneamento? Como eu dizia no início dessa entrevista, os interesses daquilo que é a captação do eleitorado em função das nossas ideias, não é por acaso que todos os projetos que aconteceram ao longo da história no nosso Conselho começaram sempre pelas zonas urbanas. É natural, é lógico, serve mais gente, etc. E o saneamento, durante muito tempo, durante décadas... Mas não havia um compromisso por parte das águas de Gondomar? Já lá chegamos. Portanto, durante décadas, o saneamento foi visto como uma não obra. Era, se fosse obrigado. Eu lembro-me, não sou assim tão idoso quanto isso, eu lembro-me daquilo que eram as águas residuais a correrem a céu aberto pela rua de Fonte Pedrinha, abaixo, a céu aberto, quando ia para a escola, para o Porto, etc. E em todo lado. E, portanto, essa obra, a grande obra do saneamento,
exigia um investimento de considerável dimensão e o retorno do ponto de vista político não era tão agradável quanto isso. E a primeira, portanto, foi começado a fazer no Baixo Conselho pela extrema necessidade que havia de fazer a drenagem das águas residuais e com o ritmo que vinha do passado, do antes da gestão de Major Valentim Loureiro, eu diria que só lá para o ano 3000 é que ele teria chegado ao Alto Conselho. Não fora a coragem e a decisão de arranjar uma solução do ponto de vista daquilo que foi a concessão das águas do Gondomar, que não é mais do que arranjar um investidor para substituir à Câmara Municipal o investimento que era para fazer no saneamento, ainda hoje ele não tinha chegado ao Alto Conselho. Ora, quer isto dizer o seguinte, é óbvio que sendo caro e do ponto de vista do utilizador-pagador, o saneamento é uma obra extremamente onerosa para as famílias. E é aí que tem que entrar a Câmara Municipal e a sociedade no seu todo ser solidária uns com os outros. E se a determinado momento foram uns dos primeiros servidos, é lógico que hoje haja a expectativa das pessoas que faltam de servir, de usufruir daquele serviço a preços compatíveis com aqueles que foram sendo servidos ao longo destes anos. Mas, do ponto de vista regulamentar, não é isso que se verifica atualmente. E é preciso ter uma intervenção séria, uma intervenção da Câmara Municipal, sem juízo de cumprir com os acordos que estão feitos em termos daquilo que é os contratos de concessão, de comparticipar de forma pensada, ponderada, mas justa, do ponto de vista daquilo que são as carências das infraestruturas para aquela parte do Alto Conselho, de forma a poder aliviar aquilo que são os recursos a investir por cada família para usufruir, tal qual as outras famílias do Baixo Conselho, no saneamento. E isso não se verificou. O que se verificou foi um cálculo, diria quase que de Excel, a matemática, sem terem preocupações do ponto de vista daquilo que é socioeconómicos, da atribuição de um valor pagar. E é contra isso que eu estou contra. O que eu acho é que vale a pena, até pelas questões, repare, as águas que todos nós utilizamos aqui na área metropolitana de Porto, vem do Rio Douro, da captação de Leber. A captação de Leber tem na sua área de influência esta área que é preciso tratar de esgotos. Portanto, não é um custo, é um investimento, é um benefício para a população toda e que urge fazer e concluir. E se nós, todos, não tivermos a potência de que temos que motivar, que temos que aliciar as pessoas a entrar neste projeto de ligar a sua casa de saneamento, que tem obras que são de foro privado e obras que são da responsabilidade de quem está a gestir a infraestrutura, nós nunca mais vamos concluir este processo. Ou há vontade política para se juntarem os esforços do privado, da concessionária e da Câmara Municipal e arranjar uma solução que todos possam, com aquilo que são os custos da implementação do mesmo, a velocidade célere, rapidamente, ou todos estamos a sofrer as consequências de uma bacia ainda não estar completamente drenada, como é o caso daquela que são os esgotos do Alto Conselho, que sabe, a freguesia de Melos, a freguesia de Bedas. E, um pouco de Foz Sousa também. E a própria, uma parte da Foz Sousa, etc., ainda não tem drenagem, não tem tratamento das águas residuais e neste momento elas vão ou a céu aberto ou pelas águas pluviais, ou seja, como for, vão parar ao sítio que todos nós sabemos que é onde captamos a água para beber. Portanto, tenhamos esta noção. Aquilo é uma população que, do ponto de vista daquilo socioeconómico, é uma população extremamente debilitada. É uma população que interessa que lhe dê condições para fixar a população hoje lá. É uma população que tem custos para viver com a mesma qualidade de vida que vive naquilo que são as freguesias urbanas, tem custos acrescidos. O Joaquim Figueiredo, para vir comprar ou ir ao cinema ao Parque Nascente em Gondomar, é uma coisa que não tem que ser planeada. Nem pensa duas vezes. Um cidadão do Alto Conselho, para se deslocar, para vir comprar, para vir ao médico, ou tem a sua viatura e tem um custo associado que os outros não têm, ou então tem que se remediar a planear com muito tempo os transportes públicos, etc., e demora 2 horas a chegar ao Parque Nascente. Tudo isto são questões que nós temos que ponderar muito bem e temos que ser solidários. Solidários do ponto de vista daquilo, não é só da boca para fora. É dizer assim, aquela gente tem o mesmo direito que eu tenho de ser servido por saneamento, ser servido de abastecimento de água, de ter bons transportes, etc. E nós todos sabemos que
é que isso implica um esforço adicional per capita maior, superior ao Baixo Conselho. Mas tenhamos coragem de assumir isto. Tenhamos coragem de pensar que são tão gondomarenses uns como outros. E se aqui tem um tipo de problemas, os lá têm nos outros. Temos que ir resolvendo à vez, uns de cada lado. É isso que me dizer. Mas é isso que, de facto, vai faltando a solidariedade entre regiões, nomeadamente... Interfreguesias, não é? Uma das críticas severas que se fez à oposição, nomeadamente ao PSD e ao Coração de Ouro, foi ter aprovado, ter votado favoravelmente o aumento do IMI em 50%. Não é 50%, mas assim um aumento exagerado, digamos assim. Não é? Meu caro amigo Joaquim Figueiredo, como disse, as decisões que o movimento tem tomado... Leonel, até por uma razão. Uma das notas dominantes do Partido Socialista em 2013 é que iria baixar o IMI. Muito bem. Ora bom. E agora chega, depois de 4 anos... E tem que o subir, é obrigado a subir. Ou seja, o Partido Socialista não fez mais de que reconhecer que em 2013 fez um erro. O Partido Socialista acabou por reconhecer que em 2013 tinha dado aquilo para o qual não tinha. Pode-se dar. Não tinha meios para fazer aquela baixa. Foi uma medida eleitoralista, puramente eleitoral. Não tinha condições. E não tinha, e foram avisados, portanto, quanto eu sei, que isso que ia acontecer, que iam ser obrigados a repor aquilo que eram as receitas da Câmara. E porquê? Ora, vamos lá ver. E a justificação que foi dada. A Câmara, como todos sabemos, tem 2 tipos de endividamento. Tem o endividamento de cerca de 50 milhões da atividade corrente, o investimento que tem feito ao longo dos anos no Conselho, que é um investimento que assim está bem, tem um outro 50 milhões, que advém ainda do tempo antes do Major Valente Loureiro, que tem a ver com a dívida à EDP por parte dos pagamentos que não foram feitos então, da eletricidade e da água, por parte dos executivos socialistas de então, a quem fez estes fornecimentos. E isso vinha sendo negociado, foi um pequeno problema, e uma primeira fase em que o Major Valente Loureiro teve a capacidade negocial de resolver naquela altura da forma que ambos entenderam e que me parece que foi resolvido de forma razoável, não, de forma boa, zelando os interesses do Conselho. Renegociou, uma parte foi perdoada, etc. E uma parte, os tais 50 milhões, cerca de 50 milhões, ficaram de ser renegociados nesta altura. Nesta altura. 48 milhões. Para ir para uma negociação é preciso ter meios. E quando veio a proposta, agora vem a parte do IMI, quando vem a proposta deste Executivo para a aprovação das taxas do IMI, uma das razões, para mim, talvez a mais válida, era que havia necessidade imperiosa de cumprir com aquilo que eram os acordos financeiros da dívida à EDP. Portanto, arranjar uma forma que, e bem, o Sr. Presidente da Câmara fez um acordo com a banca, e com a EDP, de forma a conseguir um abaixamento daquilo que eram os valores da dívida e ficar a pagar à banca o remanescente daquilo que seriam era preciso recursos para isso, e os recursos vão ter que sair do bolso dos munícipes gondomarenses, não haja dúvidas nenhuma sobre essa matéria. Fomos nós que consumimos a eletricidade, fomos nós que gastámos a água que ficámos a dever ao Porto, e portanto agora esta geração vai ter que a pagar. E bem, o Sr. Presidente da Câmara quis garantir que havia recursos financeiros para poder cumprir com os acordos que estava a fazer. E deu como justificação o aumento do IMI, canalizar esses recursos para o pagamento da dívida. Ora, quem está nestas funções tem como primeira obrigação ser, para além das questões de ser solidário, de ser uma pessoa coerente com os princípios de vida. E há que dotar o município de meios, de instrumentos para poder cumprir aquilo que são a assunção das suas responsabilidades. Se nós quisermos ser sérios, e se fosse na nossa família, em que nós tínhamos uma dívida para pagar e íamos negociar um empréstimo, nós iríamos para a banca negociar o empréstimo sem saber de onde é que vinha o dinheiro para poder pagar.
caso pareceu-me bem, é um esforço adicional. Era muito mais simpático para mim, para o Joaquim Figueiredo e para todos os gondomarenses pagar menos, se houvesse outros recursos para poder pagar aquilo que era a dívida que herdámos do tempo do Partido Socialista no passado. Mas politicamente vocês assumiram um risco grande, não é? Assumimos o risco de ser responsáveis. De ser responsáveis. Nós fomos, quer o Partido Socialista, quer os independentes do Coração de Ouro, e julgo que não houve propriamente votos contra. Mais ninguém votos contra. Não, houve votos contra do Partido Comunista. Acho que nós percebemos, fomos sensíveis a este argumento do Partido Socialista de que tinha que ter meios para cumprir um acordo, uma coisa que é vital para aquilo quem tem que governar hoje e no futuro a autarquia em Gondomar, que é ter aquilo que é fazer o saneamento financeiro da casa. E, portanto, quando nos apresentam isto desta forma, nós ou éramos irresponsáveis e fazíamos política com vista às próximas eleições, ou então éramos coerentes. Mas uma das coisas que acusaram o Major Valentim era de que ele tinha deixado uma dívida enormíssima. Mas, pelos vistos, se ainda há dias via isso, se o limite de endividamento, aquilo que é a capacidade de endividamento da Câmara Municipal, está nos 90 milhões, e se neste momento está em 100 milhões, se reduzirmos aquilo que era a dívida da EDP, ficavam 50 milhões, ou seja, não fora a dívida da EDP, e nós tínhamos um limite de endividamento nos 90 milhões e a dívida da Câmara nos 50 milhões, que é o atual, e isso que não é dívida, não foi dinheiro, tínhamos de ser sérios, foi investimento que se fez no Conselho, porque o multiuso, o pólis, a habitação social, as ruas, etc., foram investimentos que foram feitos e foram pagos de alguma maneira. A social foi, de facto, uma grande aposta. Ora, bom, para além de aproveitar aquilo, quer dizer, isso é como nós, na nossa vida, podemos ir buscar um financiamento à banca para comprar uma habitação. E temos um património. Normalmente, pomos mais algum, que foi. Eu, pelo menos, quando comprei a minha casa, fui ao banco buscar uma parte, a outra parte que teria comigo, e agora vou pagando ao longo da vida, até ser velho. O que toda a gente faz. Foi isso que a Câmara Municipal fez, para aproveitar umas condições que naquele tempo e hoje ainda são ímpares de apoio à construção da habitação social. Não foram esse arrojo do Executivo de então. E hoje, Gondomar continua a bater as pessoas, a morar em casas barracadas em todo o Conselho, especialmente naquelas zonas mais do ponto de vista social mais carentes. São Pedro da Cova, Rio Tinto, até na Loma, veja, havia necessidade de habitação em todo lado. Casas barracas, hoje isso não existe no Conselho, graças a esse programa. É claro que que é do ponto de vista puramente económico, de fazer as contas, que é um património que existe, cada habitação tem um valor comercial, que pode ser para a habitação social. E quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista daquilo que é solidariedade que tem que expressar em termos de habitação, e não esqueçamos que a habitação é um direito que está consignado na Constituição, e, portanto, nós fizemos aquilo que tinha que ser feito. A dívida advém daí. Não é dívida que foi gasta para fazer festa, para foguetes e outras coisas, que isso é que eu condeno de todo. Eu acho que é preferível investir em coisas concretas que aumentam a qualidade de vida da população no ano todo, do que eventualmente fazer, isso assumo, do que fazer uma noite branca que passas a noite, acabou o dia, acaba a romaria. Foi uma opção desse contexto. São opções políticas, eventualmente, dos executivos, têm todo o direito de o fazer. Eu não o faria. Preferia que o dinheiro que é gasto desta forma tivesse sido aplicado de uma outra maneira, de que pudesse beneficiar a população toda, e não só aqueles que gostam de música, de baile, de festa, que também é preciso, mas talvez de forma mais comedida. Leonel, agora, como é que viu aquela questão do Tribunal de Contas sobre o chumbo que deu ao acordo estabelecido pela Câmara? Não há uma intromissão do Tribunal de Contas na gestão Câmara? Meu amigo, eu não vou dar a opinião de um especialista de direito que não sou. Eu dou a minha opinião com base naquilo que é, com base no bom senso. Sobretudo o que é fundamental. Que é fundamental e da experiência de vida. Parece-me completamente descabido que a Câmara Municipal, que haja um órgão do Estado que não é do Estado, é um órgão que é dos portugueses, que é dos munícipes, que também é dos gondomarenses, tenha tido a coragem, eu diria que a desfaçatez,
de tomar uma medida que se prejudicam a eles próprios se um daqueles indivíduos morar em Gondomar está a ser prejudicado por isto. E porquê? Porque perdemos ali a oportunidade de reduzir de forma significativa uma dívida que, de alguma forma, temos que pagar. E que, se nós temos 50 milhões, se iríamos ter um perdão de 20 milhões, íamos ficar a dever 30, e depois íamos à banca buscar recursos para poder liquidar com o que a quem devíamos 50, do ponto de vista do negócio, parece-me que houve uma má decisão. Arranjem lá as justificações que deram. Às vezes muda-se uma Bíblia, se fosse preciso, mudassem a lei. Agora, não faz sentido nenhum que a lei cega possa cercear o direito ao Executivo da Câmara Municipal e aos gondomarenses de negociar bem e em prol daquilo que é o interesse do coletivo. Porque a dívida, como disse há pouco, é de todas as gerações que passaram em Gondomar e tiveram e que estão e vão estar cá, porque têm essa responsabilidade para cumprir e vão ter que a cumprir. E o Tribunal de Contas, com esta medida, que repito, parece-me de uma insensatez absoluta, prejudicou as populações. E penso que o papel de um órgão como aqueles não é esse. Não deve ser esse. Não deve ser esse, pelo menos. É essa a minha opinião. Devia ser solidário e ajudar a resolver os problemas, porque era uma maneira de resolver os problemas de uma maneira menos dura, não é? Porque agora não se sabe como é que vai a solução, como é que vai ser a solução, porque a EDP a qualquer momento pode penhorar, digamos, as receitas do município, porque pode exigir o pagamento integral da dívida, como está previsto no próprio acordo. Leonel. Estou a crer que não é essa a solução, porque eu acho que não foi sensato o Tribunal de Contas, mas eu penso que a administração da EDP, quer a Câmara, quer as outras instituições, designadamente o Governo, vão ter o bom senso suficiente para resolver isso, vão resolver essa questão a contento daquilo que são os interesses da população de Gondomar. Uma das questões levantadas em sede de campanha eleitoral tem a ver com o metro. E o metro deixou de ser assunto político em Gondomar. Onde se fala, deixou de se falar porquê? Ora bem, porquê é que se deixou de se falar? Será porque ele já não é necessário? Eu penso que as necessidades que havia antes agora ainda são mais. O metro é um meio de transporte que, do ponto de vista ambiental, etc., e de comodidade das pessoas, se tem afirmado na área metropolitana do Porto. O que eu penso é que houve há neste momento uma menor capacidade de protagonismo por parte de quem representa os órgãos autárquicos e os interesses que são das próprias instituições. Neste momento estão viradas ou põem os olhos no outro lado. E não é por acaso que se vai falando que vão avançar outras linhas em detrimento daquilo que são as linhas de Gondomar, que toda a gente sabe que são as linhas mais rentáveis para o metro. Não é uma matéria que eu me tenha debruçado em particular. Agora, sinto que é necessidade, sinto que houve uma determinada tipo de... É obrigatório, que é necessário. Que é obrigatório. Sinto que houve aqui uma má decisão do Partido Socialista no tempo em que se moveram contra o projeto de que o metro fosse a Gondomar por esta via que hoje já está quase construída, que chega a Fanzas, e portanto aquele bocadinho que ficaria feito já ia resolver parte das necessidades dos gondomarenses. É óbvio que o anel, para essa solução para ser perfeita, teria que ser fechado por Balbão. É claro que sim, estou perfeitamente de acordo. Agora, o certo é que, eventualmente em virtude de movimentações que se fizeram no sentido de defender uma solução em detrimento da outra, ficámos sem solução nenhuma. E isso é que, do meu ponto de vista, é mau. Era preferível ter concluído aquilo que era o projeto que ia até Fanzas, que ia até São Cosme por Fanzas, e depois todos juntos, e não me canso de dizer isto, todos juntos, todas as forças políticas de Gondomar, etc., pressionassem quem de direito para concluir a ligação de Balbão até Gondomar, por Balbão, de Porto, Gondomar por Balbão, do que ter dado aqui a advogar uns contra os outros as soluções, umas em detrimento das outras, e neste momento ficamos com meia solução, que é temos serviço em Rio Tinto e em Fanzas, os outros têm que usar os meios que usavam há 50 anos atrás. Ou melhor, é pior, porque agora não existe o elétrico nem trolling, portanto, estão pior serviço neste momento. Mas eu, por acaso, fui contra este projeto, o que está no terreno,
mas não por essas razões, por outra razão. Eu achava que ele aqui em Baguinho deveria subir mais para ir onde há população. E era uma das maneiras também do próprio Baguinho do Monte se tornar mais, crescer melhor, desenvolver melhor. Portanto, era abrir Baguinho do Monte, digamos, a novos espaços, porque o Baguinho do Monte está ali um bocado cerrada em si própria. Mas deixe-me que lhe diga o seguinte, os projetos da instalação Só por isso é que eu era contra do metro nunca são projetos concluídos, são projetos sempre em aberto que permite sempre ir acrescentando novos serviços, novas extensões, etc. É bastar subir para 200 Agora, metros. As razões, quer dizer, se me perguntar do ponto de vista daquilo, qual é que será mais útil? Agora faço eu a pergunta ao Joaquim Ferreira, o que é que se tivesse que optar entre ir a Fanzas ou ir a Baguinho, qual era a opção que tomaria? Pá, como baguinense era a Baguinho. Pois, mas quem é que tem que ver as coisas do ponto de vista daquilo que é a gestão do território do Conselho, e permita-me esta coisa, eu que gosto tanto dos baguinenses como gosto dos fanzarenses, parece-me que do ponto de vista que natural é que serve mais gente agora em Fanzas. Mas eu sabia também, mas não estou a dizer que era ficar em Baguinho, era de Baguinho, só que em vez de ser no sítio onde para em Baguinho, subir 200 metros e dali partir para Fanzas. Eu isso, sinceramente, não sei a razões, porque na altura não faço ideia. Era a única coisa que eu também são 200 metros faço bem. Mas é que apanhava a maior parte da população, por exemplo, a população da Quinta da Missilva, para vir para o metro tem que trazer cá. Pois. Porque já e da outra forma eu não teria que trazer. Já não teria que trazer, porque ia um bocado mais para o centro do Conselho. E isso, portanto, foi uma das coisas que eu na altura me dizia, e portanto estava substancialmente contra. E outra questão que tinha a ver com, se não se fizesse o anel, é que se demoraria muito tempo a chegar de Balbão ao Porto. Era uma das questões, porque o anel iria de facto criar essa possibilidade. Era de, portanto, se é em anel, ser mais rápida o circuito. Se fosse Balbão, Fanzas, Baguinho, Rio Tinto e Porto, demoraria muito tempo, na altura eram muitas paragens. Portanto, é por isso que também na altura se falava em anel, era preferível fazer campanhar ter dois ramais, lá e depois então melhor fechar o anel. É evidente. Mas o de campanhar é por causa do Val do Freixo. Mas isto está sempre a evoluir. Ainda há dias falavam na possibilidade de servir de um serviço que pudesse servir mais ou menos a circunvalação e que isso poderia ser depois, eventualmente. Não sei como é que vai ficar. Eu estive a ver o projeto do é preciso fazer alguma coisa. Parece que é preciso. Fazer o projeto. Fui ver, dar uma vista de olhos ao projeto da nova ponte sobre o Douro, que vem de Gaia. E, portanto, eu acho que a Gondomar, não sei qual é a sua opinião, se conhece isso, qual é a sua opinião, porque acho que a Gondomar poderia ter algum interesse em, digamos, ter parte ouvida neste projeto, porque poderia vir ali para a zona do Freixo, portanto, para a zona da Ribeira da Bade, tornar aquilo ainda mais atrativo, até porque o investimento do hotel vai para lá, não é? Mas o Figueiredo está a falar na ponte? Na nova ponte. Na nova ponte. Eu, sinceramente, acho que isso são matérias um bocado demasiado complexas para dar uma opinião assim. Não, quer dizer, sim. Se o objetivo da ponte foi criar ali uma ligação entre as duas cidades, de forma a poder resolver uma série de constrangimentos que ali existe, não se pode, com esse objetivo, também resolver um terceiro problema, que é o outro mar. Não, mas é que ele vai ter que vir, porque ele vai ter o canal do Matadouro. Aquilo é para resolver os problemas de Campanhar, não é? Essencialmente, mas Campanhar faz fronteira com... Certo. Com Balbão, portanto, como Gondomar também tem um problema de transporte ou de ligação de Balbão a Gondomar, ao Porto, não é? Poderia ali integrar... Olha, e diz bem, até porque isto vem disputar uma outra questão, que é um projeto que está metido na gaveta há muitos anos, que é uma ligação de Balbão, ali da zona da Rosa Lar, que fazia o escoamento de Balbão, através até às Areias e a Alameda de Cartes, é uma via que estava, o canal que estava previsto, e que foi feito o projeto, já no tempo de Belito e Loureiro,
Aliás, foi comigo ainda que isso avançou, e numa altura, que era secretário de Estado das Obras Públicas, o engenheiro Jorge Costa, e que neste momento foi abandonado completamente por este executivo, porque tem outro tipo de prioridades. Agora, que era um projeto importante e que podia eventualmente ligar a esse, entroncar com essa. Aí outras, é que o Porto, a zona oriental do Porto, vai ter uma evolução, vai mudar de paradigma rapidamente. Há um investimento propositado atualmente do executivo do Porto de desenvolver aquela zona de Campanhar, e eu acho que Gondomar tinha que aproveitar tudo o que eram os benefícios que são alavancados pelo desenvolvimento daquela zona e procurar desenvolver também aquilo que são as zonas limítrofes e confinantes com aquele território do Porto. Era isso que eu estava a falar. E essa via que está pronta, que custa não sei quanto é que pode, mas tudo tem um preço, não me parecia descabido que o atual executivo desse continuidade a quem de direito eventualmente pudesse concretizar aquela obra. Aliás, inseria-se até naquilo que poderia ser um projeto apoiado pela área metropolitana do Porto. Sim, não é? Os fundos de financiamento compete à Câmara Municipal ou ao Executivo que está em funções de encontrá-las. Mas o projeto, a ideia em si, julgo que não seria de abandonar, porque era um projeto que podia ser interessante para Gondomar. Há muitos anos que se fala que Gondomar necessitava de uma nova centralidade. Gondomar tem o Souto, que é de facto historicamente o sítio mais amplo do Conselho. A Câmara Municipal tem ali, portanto, não é uma centralidade, porque está muito atabancada no seu fecho, na sua própria lógica, e falava-se que era necessário construir novos espaços, já um projeto que vinha do passado. E isso não andou para a frente. Acha que esta ideia vai renascer? Não sei se recorda do projeto que havia do Valentim Loureiro, portanto, fazer um novo edifício para a Câmara. Eu sei que havia, até já havia uma outra intenção. Que era de uma nova centralidade. A nova centralidade. Pronto, a ideia em si é uma ideia... Fechada, não é? Temos que ser pragmáticos. A ideia em si não é uma ideia descabida. Todo o gestor de um espaço quer projetos de dimensão que possam perpetuar a sua passagem para o futuro. Agora, do meu ponto de vista, eu acho que Gondomar tem outro tipo de necessidades ainda. Nós temos um tribunal que foi adaptado de uma creche de infância, que ainda é um tribunal sem condições para gerir, e eu acho que foi uma das conquistas que Gondomar teve, foi o direito a ter aqui um tribunal, e que deve continuar a ter com melhores condições. Tem um tribunal de trabalho num galinheiro, numa FAB, sem condições nenhumas, ou tinha, agora já fechou, agora é uma extensão do tribunal, funcionou lá muitos anos o antigo Tribunal de Trabalho. E pronto, e parece-me que isto para dizer que a Câmara Municipal não deixa de fazer nada pelo facto das instalações que tem. Não são sumptuosas, não são, mas não é por isso que o Gondomar não desenvolve, não é por não ter um espaço de conselho como tem a Maia, não é por isso. Pode ter uma centralidade. Agora, para fazer, e eu acho bem que eu tenha, se tiver recursos para a conseguir concretizar. E não me parece que neste momento haja condições financeiras e económicas para avançar com projetos desse tipo. Há outro tipo de necessidades que me parece que são maior. Quer dar um exemplo de algumas necessidades onde era necessário apostar para que Gondomar tivesse... Eu vou dizer, ainda há pouco aprovámos na Câmara Municipal um projeto de ligação daqui de Rebordãos, é uma via, o eixo estruturante, uma via que liga precisamente, que pode vir a ligar Rio Tinto à rede de autoestradas nacional, portanto com a ligação ali a Alipor e do campo do Atlético até ali do campo do Sport, até passar aqui a zona do estádio de Rio Tinto e ligar precisamente ali a Alipor, entroncar, no fundo é fechar um anel sobre Rio Tinto, que podia beneficiar de forma muito profícua aquilo que são a circulação e as acessibilidades a Rio Tinto, e que é um projeto que me parece de muito maior interesse do que criar gabinetes para que o pessoal da Câmara esteja bem instalado. Por exemplo, o pessoal da Câmara está minimamente ou adequadamente instalado. Podia estar melhor, é verdade que podia estar, mas ainda agora se fizeram um investimento e resolveram com um meio de forma mais comedida a criar condições de trabalho para as pessoas que lá estão. Portanto, não é por causa da falta de instalações e ter um novo espaço de conselho e tal que nós não estamos bem, que os nossos funcionários não trabalham, não é por causa disso. É por outras razões, é porque é preciso também fazer os investimentos e ter dinheiro para os pagar. E
do meu ponto de vista, quando me dizem que é preciso prolongar o Polis. O Polis, que é um projeto conseguido, que a população acarinhou, é vê-lo todos os dias. O Polis de Balbão é um equipamento de utilização intensiva. Muito intensiva. É ver o que lá tem. Pessoas do Conselho e fora do Conselho que vêm usufruir daquele espaço. Do meu ponto de vista, eu gostaria que aquele tipo de projetos pudesse ser alavancado até ao Alto Conselho, sempre pela margem ribeirinha, tratar bem. No mínimo, já digo, pronto, devia ter ficado ali pelo menos até à barragem da Foz de Sousa e que Gaia fizesse o mesmo do lado de lá e criar aqui um circuito que podia servir de inegável interesse, quer para o turismo que se passa o Porto. É o polo atrativo em termos turísticos. Mas começa também a ficar um bocado saturado. E começava a ter infraestruturas para poder disponibilizar aqui aos vizinhos e usufruir daquela capital de atrativo que tem, da atratividade turística que tem o Porto. Mas para isso é preciso ter condições, para isso é preciso que os barcos vão lá buscar os turistas e tragam, e vai-se fazer um ancorador. E bem, lá em cima na lixa. Era interessante que tivesse esse percurso pedonal, porque eu vejo hoje, ainda hoje via uma série de pessoas de outros países a passarem Matosinhos nos caminhos de Santiago, a caminhar em direção a Santiago de Compostela. E que passaram bem ao Porto e depois vão, porque têm lá um percurso, porque têm lá um atrativo qualquer. E quem me diz a mim que se nós criássemos condições para eles que possam fazer cicloturismo, para fazer caminhadas, para fazer passeios de barco, etc., que nós não íamos usufruir dessa capacidade da atrativa do Porto relativamente ao turismo, especialmente do turismo que neste momento se disputou e que eu julgo que irá ficar por muitos e bons anos aqui na zona norte. Uma das grandes lacunas, não é lacuna, é uma realidade, é que Gondomar não tem de facto uma história patente em património, não é? Ainda está muito, nunca teve, quer dizer, não tem nada para oferecer, tem que ser criado. Ora bem, Joaquim Figueiredo, não é isso que dizia o nosso saudoso Hermano Saraiva. Eu tive ocasião e aconselho que as pessoas possam procurar essa gravação desse programa, que ele conseguiu encontrar aqui em Gondomar motivos suficientes para fazer aqui um programa bem feito, atrativo. Eu estive a ver o programa, já ouvi e revi várias vezes e sinto que Gondomar também nem tem mais, nem tem menos. Quer dizer, não é por aqui, não temos propriamente o Mosteiro de Jerónimos, mas também nos 308 concelhos, municípios que existem no país, todos têm um Mosteiro de Jerónimos. Cada um tem que fazer valer aquilo que são as suas potencialidades, e o turismo não é só ter monumentos. Temos grandes monumentos, mas temos os que temos, e temos até coisas engraçadas, mas temos um património, temos monumentos do ponto de vista da beleza do Rio Douro. É um monumento. É um monumento. O Calvário é uma obra engraçada, não é nada do outro mundo, mas é bonito de se ver. Não é por aí que nós nos sentimos inferiorizados relativamente a um munícipe de qualquer outro concelho deste país. Temos o nosso património e temos que o fazer valer, e nós acho que temos razões suficientes para poder lutar por isso. Não é por falta de potencial de desenvolvimento turístico e de desenvolvimento histórico, porque temos a nossa história. O ourivesaria é um património de Gondomar que nós devemos vender. A marcenaria, não é? A marcenaria. Que muito pouco se fala. A agricultura. Quem é que abastecia o Porto antigamente? A marcenaria era de facto... É óbvio que sim. Era que deixar que perdemos em grande parte essa a áurea perdemos para Passo Ferreira, e esperemos que não deixemos aí paredes, e esperemos agora que não aconteça. Da marcenaria industrial, porque nós tínhamos grandes marceneiros que quase que... Se quer que lhe diga a verdade, eu acho que nós temos aqui em Gondomar às vezes alguma sede de implementar coisas novas para dar nas vistas. Repare, nós temos aí um património gastronómico, por exemplo. Sim. Eu pergunto se não faria sentido nós apostarmos numa boa confraria, seja ela qual for, daquilo que são a gastronomia local. E eu lembro, realmente o caldo de nabos e a lampreia e o sábel, é essa que os nossos antecessores advogavam, era a lampreia, o sábel e o caldo de nabos. E eu fico pasmado, como é que de nada se cria uma confraria? Não tenho nada contra que se crie confrarias. Agora, eu penso é que os gondomarenses deviam estar todos unidos em volta de um projeto
E não, cada um a puxar para o seu lado, como é aquilo que me parece ser neste momento, de algum tempo a esta parte, naquilo que a gastronomia diz respeito. Ok. Leonel, o nosso tempo está... Eu sei que o Joaquim Figueiredo também é confrade. Sou confrade. Eu sei que sim. E eu estou aqui. Os rojões e papas a rebolhar a moda de Baguinho do Eu não Monte. conheço a história, mas sinceramente não Tem a acho ver que não é. com o facto de, pela história, que em Baguinho do Monte os rojões eram Bons. Eram típicos, porque havia muita produção de carne suína. Mas E havia uma coisa que era a castanha, os soltos em Baguinho, e portanto a castanha que era o produto, em vez das batatas, eram as castanhas que serviam de... Sim, mas isso, quer dizer, pelo menos... Foi-se buscar a história... Foi-se buscar, eu acho que também houve aí, pronto. E é realmente uma forma que eu não posso, não é condenável, quer dizer, é criar uma confraria das papas de rojões, mas eu gostava muito mais que essas mesmas pessoas pegassem outros valores que o Conselho tem, podem ser essas pessoas, e os potenciasse ao nível daquilo que é o património gastronómico do país. Achava que era muito mais interessante para o Conselho de Gondomar. Dar dimensão. Muito obrigado, Leonel, nós chegamos ao fim e eu tinha aqui duas questões para colocar, mas que já não coloco, nomeadamente o positivo e o negativo, que é uma coisa que eu ponho sempre aqui nas questões, mas muito obrigado. Muito obrigado também pela oportunidade que tivemos e por este momento agradável de conversa. Obrigado a todos. Até uma próxima. Obrigado. Até uma próxima, porque de facto foi muito bom. Mas isto já fechou. Já está.